presença, do povo que muitas vezes abandonava-se da fé. Mas o Senhor começa a mostrar através da vida de Isaías que sempre quando ele está no controle tem renovo, tem transformação e tem algo para acontecer com a glória de Deus. Nós vamos conhecer em todo o contexto que confiar e obedecer em Deus ainda é a melhor opção. Nesse momento nós vamos compreender que no capítulo 6 de Isaías, nessa introdução bem rápida para que você venha compreender do porquê, o capítulo 43 é simplesmente porque Isaías no capítulo 6, quando Uzias vem falecer por um cometido de um erro dele, a palavra do Senhor vai dizer que o povo dessa vez começa a tubiar, começa a fracassar espiritualmente. Por quê? Porque o rei Uzias estabeleceu algo forte e as pessoas estavam presas ao homem, o homem que dava conforto, o homem que dava providência, o homem que dava estabilidade, e se esquecia que se o homem não tiver providência de Deus, nada na terra acontece. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías é considerado profeta. Do capítulo 1 ao capítulo de número 5, Isaías falava porque via o erro do povo. Isaías aconselhava porque entendia o erro do povo. A Bíblia vai nos ensinar que quando Isaías no capítulo 1 a capítulo 4 começava a orientar o povo de Israel no meio do arraial, eles diziam que a falta do conhecimento do poder de Deus era algo que estava fazendo eles se afastar. A Bíblia vai nos ensinar em Mateus capítulo 22, no versículo de número 29, que Jesus nos ensinou que a gente só erra por não conhecer a força do poder e por não conhecer a Deus. Você só erra porque você não conhece o poder de Deus. Você só falha porque não sabe quem é o Senhor de verdade. Nessa noite assim diz a palavra de Deus: conheça a força do seu poder, conheça quem é Deus face a face, e você vai ver ele quebrar as cadeias, derrubar os leões e salvar e libertar a tua casa e a tua parentela. A Bíblia nos ensina hoje que se a gente fracassa é porque não busca em conhecer quem de fato, de verdade é Deus. Quando Isaías começa a profetizar, ele vai trazer juízo, vai trazer justiça e purificação como mensagem até o capítulo 39. Se você for ler todo o contexto de Isaías, do capítulo 1 a capítulo 66, do capítulo 39 você só vai ver justiça, só vai ver juízo, correção, para trazer o povo a se libertar, ter conduta, ter prumo. Mas do capítulo 40 a capítulo 66, o Senhor já traz o consolo, o Senhor já traz o refrigério, já traz a providência. Neste capítulo 43, é o Senhor trazendo à tona, é o Senhor trazendo no gatilho da mente do subconsciente de um povo que tinha se esquecido do milagre de Deus, que tinha se esquecido da providência do Senhor. Nesse capítulo 43 é um consolo para a alma, e é nesta noite que o Senhor quer fazer com você, trazer consolo para a tua alma que está cansada, trazer consolo para a tua vida e estabilidade. E aí você não vai fracassar. Deus vai começar a fazer um reboliço novo para você construir uma coisa nova. Isaías capítulo 43, restauração para você saber quem é o seu Deus redentor. A Bíblia nos inicia no versículo de número 1 dizendo: agora Jacó, eu te criei como Jacó e te formei em Israel. Veja que nesse versículo 1 o Senhor lhe traz uma ilustração para lembrar para o povo da situação que aconteceu em Gênesis capítulo 32, versículo 38. A Bíblia vai nos ensinar que eles falam para o povo. Isaías abre a boca como profeta de Deus e diz: agora o Senhor lembra, ó Jacó, ele te criou no ventre como Jacó e formou como Israel do lado de fora. Ou seja, história transformada por Deus não precisa transformar uma vida de velhice ou de juventude. Quando você se tem a idade, Deus transforma a história da forma como você está e da maneira que você é. O Senhor está dizendo hoje: chega de se achar que está nova demais ou velha demais para não sentir o poder de Deus e a transformação. Eu te criei no ventre e te transformo fora na terra. Eu sou Deus, aquele que te capacita, que te dá força, que te dá vigor. Por que está pensando em perder? Não temas, eu sou. Ele começa a explicar um povo que estava em decadência. Ele começa a explicar um povo que estava se declinando, estava mais cansado do que com vigor. Ele começa a explicar: lembre-se do que eu fiz com Jacó em Gênesis capítulo de número 32. A Bíblia vai nos ensinar que ali estava Jacó, no vale de Jaboque. Deixa sua família e sua parentela. Por quê? Há 14 anos Jacó passa no campo de Arã com seu tio, e agora Deus diz: volta para a terra de Canaã, porque eu vou estruturar você. A Bíblia vai dizer que ele deixa sua família, sua parentela à beira do rio e seus servos. E naquele momento
espiritual, física e de estrutura mental. Mas quando ele precisa subir, ele diz: não solta, porque já é alvo. Aí a Bíblia nos ensina que ele diz: eu só solto quando você me abençoar. Você está entendendo nessa noite? Ele te chamou pelo teu nome, tu és dele. Então por que quer soltar o Senhor na prova? Por que quer soltar o Senhor? Você já ouviu hoje o barco é dele, o vento é dele, a água é dele, tudo é dele. Então se acalma. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, aqui nessa colocação ele começa a nos dar a entender que independente que o seu nome seja parecido com o nome de alguém, o Senhor não erra. O Senhor não erra em escolher a tua casa, a tua família, a tua vida para estabilizar algo transformador e diferente. Mas não solta. A estabilidade da probabilidade da vida, quando o Senhor diz não temas, não tenha medo, é quando a gente vê a situação tirando o controle das nossas mãos. A primeira coisa é você estabilizar o medo no seu coração. E quando o Senhor fala isso, ele diz: não tenha medo. Por quê? Porque você vai ficar desestabilizada. E quando o Senhor fala ainda nos evangelhos de João capítulo 15, versículo 16, aí ele explica para você: não foi você que escolheu a mim, eu que escolhi a vós. Então vá, dê fruto e o fruto permaneça. Não foi você que escolheu a ele, foi ele que escolheu a sua casa, a sua família, a sua estrutura, o seu nome e a sua espécie humana para ir dar fruto e permanecer. Nessa noite, a presença do Espírito Santo está direcionando para a tua vida. Você vai permanecer com frutos bons, você vai permanecer com conduta e caráter de virtuosa. Você vai entender que o Senhor escolheu com o propósito de louvar o grande nome dele na sua. Quando ele explica para Israel essa situação que foi ele que formou e transformou, Israel vai começar a entender que o medo não pode paralisar. Quando você entende que foi Deus que te formou e que te transforma aqui fora, ele te forma no ventre, nos ossos, até o fôlego de vida, e aqui fora continua te transformando, te dando vida e te dando vigor. Você não deixa o medo te paralisar. O medo de achar o que vão pensar, o medo de críticas, o medo de perder, o medo de as pessoas não apoiarem. Aí o Senhor começa a falar: Israel, você não fracassa, porque quem te chama pelo teu nome sou. Tem pessoas que nem teu nome quer colocar na boca, mas aprenda nessa noite que quem chama pelo teu nome é Deus. A terra é só um sinal para você mostrar que tem algo de Deus. Quando nesse versículo de número 1 o Senhor começa a dizer que quem chamou foi eu, aí o Senhor explica em Salmo 139, versículo 1. Ele explica em Salmo 139: o Senhor te sonda e te conhece. Então está preocupado com o quê? Quem te conhece sabe como formalizar e concluir essa boa história. Tem que permanecer firme. No versículo 12 ao qual nós lemos, o Senhor dá a entender as ilustrações do dia a dia. As ilustrações do dia a dia, o Senhor diz: existirá tipos de provações que vai fazer com que você recue, vai fazer com que você não acredite na promessa e não tenha mais esperança. No versículo 12 ele diz: quando passarem pelas águas, elas não te afundarão. Quando passarem pelos rios, ele não te submergirão. E se o fogo quiser te atingir, não vai te queimar. Veja, aqui está 3 estabilidades do dia a dia na nossa jornada da vida. A Bíblia vai nos ensinar que o Senhor fala a primeira barreira. Ele diz que a primeira barreira é algo que vai sufocar a sua vida, sufocar a estabilidade de conquista. Aí o Senhor diz: quando passarem pelas águas, ela não te sufocarão. O Senhor começa a dizer para Israel: lembre-se que quando eu fiz o milagre que ia sufocar o povo nas águas do Egito, aonde foi saindo para se libertar, eu não deixei ser sufocado. A Bíblia vai nos ensinar em Êxodo 14, 22. O Senhor diz: olha, quando você passar pelas águas, ela não vai sufocar. Por quê? O Egito queria sufocar Israel. Israel corre para se libertar. Quando corre para se libertar, encontra a primeira barreira, o rio, o mar vermelho. E esse mar vermelho criou as esperanças. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés levanta o cajado, bate na água e diz: vamos passar e atravessar. Deus não vai deixar você sufocado. Aquilo que está te sufocando hoje está caindo por terra. Aquilo que está tirando a tua força hoje está caindo por terra. A palavra do Senhor está dizendo: você não vai ficar sufocado. A situação que chegou até hoje, que está sufocando, tirando a tua energia, tirando a tua força, tirando a tua perspectiva de esperança, está caindo por terra. Lembre-se que quando o Senhor abriu o mar vermelho, todos passaram pés enxutos. A Bíblia vai estar nos ensinando
hoje, você vai ter estrutura de estabilidade. Não é para ter medo, é para avançar. Veja a fronteira sendo aberta. Veja a fronteira sendo aberta. Vai dar certo mais uma vez. Você não vai se sufocar. A situação que está querendo sufocar a sua vida, o Senhor está eliminando hoje. O aperto, o nó na garganta, muitas das vezes aquele fôlego que perde, o Senhor está tirando hoje. A palavra do Senhor está curando hoje. A palavra do Senhor está estabilizando nas juntas e medulas algo bom hoje. Porque Ele diz que estará contigo. Segunda barreira no mesmo versículo. Quando passarem pelos rios, Ele não te submergirão. Quando passarem pelos rios, Ele não vai te afundar. Enquanto uma situação do dia a dia faz com que a gente se sufoque, se a gente não tiver o controle da água, até bebendo um gole de água a gente se engasga. Aí a Bíblia está dizendo hoje, não adianta contender. Eu estou tirando hoje um embaraço. O que sufoca vai acabar. Mas existem barreiras que querem afundar. Aquela situação que você faz, trabalha e não vai para frente. Algo que quer puxar. Aí o Senhor diz, quando passarem pelos rios, Ele não te submergirá. Ele não te afundará. A Bíblia nos ensina agora que o Senhor traz a lembrança, através da boca de Isaías, o que o Senhor fez com Josué na conquista para Canaã. O povo já estava passando há anos no deserto. O povo estava passando, estava cansado de guerrear, de lutar e de andar no deserto. Josué agora é sucessor de Moisés. Josué agora tem a responsabilidade de colocar o povo dentro da terra de Canaã. E o povo não quer entrar. Mas quando o povo decide entrar, qual é a barreira que aparece? O rio Jordão. Lá atrás foi o Mar Vermelho, mas agora é o rio Jordão. Aí a Bíblia nos ensina que Deus dá ordem a Josué e diz, vocês vão passar pelo rio Jordão a pés enxutos. Josué capítulo 3, versículo 17 está o contexto dizendo, e Josué junto com os sacerdote com uma arca nos ombros, quando pisa com seus calcanhares no Jordão,